Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta ao nosso Código de Processo Civil comentado. Lembrando que eu não gravo aqui um curso de Direito Processual, são apenas comentários didáticos ao CPC. Por favor, seja membro aqui do canal Resenha Forense. Com uma diminuta quantia mensal, você pode nos ajudar e ao mesmo tempo ter acesso a mais vídeos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixa o like aqui embaixo, é muito importante pra gente aqui no YouTube, tá? Muito bem, pessoal. Estou feliz porque hoje, possivelmente hoje, nesse domingo, 8 de junho de 2025, tá frio aqui em Maringá. Tá um dia muito agradável, eu adoro frio. E hoje, possivelmente, eu termino este projeto depois de 5 anos e meio. Eu tô para terminar o CPC comentado. Então eu estou muito feliz e grato, tá? Vamos lá. Livro terceiro dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, título 2º, título dos recursos, capítulo 6º, dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, seção 2, do recurso extraordinário e do recurso especial, subseção 1ª, disposições gerais. Olha, é evidente que seria um tanto incorreto, eu acho, a gente simplesmente ler o CPC sem antes tatear a Constituição para ver quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para o Supremo e quais são as hipóteses de cabimento do recurso especial para o STJ. Isso é um exercício eminentemente... Opa, STJ aqui. Isso é um exercício eminentemente constitucional. Então, antes de lermos o CPC, façamos o básico. Façamos a leitura da Constituição. Vamos entendê-la bem. E é engraçado, o pessoal quer logo ir para a doutrina aqui nesse ponto, mas ninguém pega ali certinho a Constituição. E é um texto, eu não vou falar que é um texto difícil, mas é um daqueles textos que você precisa sempre ficar ali, ó. Tem que ficar sempre batendo, sempre lendo, sempre entendendo. Eu sou um estudioso muito sério. Eu não gosto de musiquinha, de método mnemônico, não gosto. Vocês sabem disso. Mas aqui, eu sou concurseiro e eu criei o meu jeito de entender esse trecho constitucional, né? Pensando no 102, inciso 3, para o RE, e no 105, inciso 3, para o RESP. E todo mundo se embanana aqui, né? Todo mundo se confunde quando cabe RE, quando cabe RESP. Não basta pensar, o Supremo vai discutir direito constitucional, o STJ vai discutir direito federal. Isso e nada é quase a mesma coisa, porque você não consegue precisar exatamente quando cabe recurso extraordinário ou quando cabe recurso especial. Então, o meu exercício aqui não vai ser doutrinário, vai ser um exercício de fincar aí com vocês quando cabe. Veja que eu tô batendo nisso, né? Tem que ser muito preciso, tá? É mais ou menos assim, aquele baterista do estúdio que vai gravar uma música, ele não pode errar. Tem que ser aquele compasso, sabe, muito cravado, não pode errar, tá? Então, antes de ir para a doutrina, antes de se preocupar com N questões sobre a tutela recursal dita extraordinária, né? Que é gostoso de estudar, mas o pessoal não faz o básico, né? Então, façamos uma excelente leitura da Constituição. Pode ser assim? Então, vamos lá. Comecemos, então, pelo recurso extraordinário. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um estudo do cabimento. Cabimento do RE, segundo o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Cabimento do RE, segundo o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal nesses casos aqui, ó, em causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, dois pontos. Então, causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida
Dois pontos. E aí eu vou fazer assim, ó. Espera lá. Vamos ver se vai dar certo. Não é... Deixa eu achar a tecla de atalho aqui. Pronto. Então, ó, vamos lá. Quando a decisão recorrida, 3 pontinhos. Vamos ver caso por caso. Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Faltou R aqui, ó. Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Essa hipótese realmente não é misteriosa. Um acórdão do Tribunal de Justiça contraria um dispositivo da Constituição. Cabe RE. Até aí, moleza, tá? Até aí, moleza. Aí vem os casos que a gente tem que prestar mais atenção, ó. Quando a decisão recorrida, segundo caso, declarar inconstitucionalidade de tratado, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, mais nebuloso, mas façam esse destaque. Então, a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição, declara inconstitucionalidade de tratado. Terceiro caso, quando a decisão recorrida declarar inconstitucionalidade de lei federal, então se a decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal, teoricamente cabe recurso extraordinário para discutir o assunto. Quando a decisão recorrida, por fim, julgar válida, grifem isso, lei barra ato, ela julga válida lei ou ato de governo local contestado em face, grifa, em face da Constituição Federal. E aí, ó, já vou colocar aqui, ó. Atenção. Acreditem em mim, tá? Se for ato de governo local contestado em face de lei federal, cabe RESP, sobre o qual falarei mais tarde. Cabe RESP pro STJ. Não confundam isso aqui, ó. Então, se a decisão recorrida, ou contra a qual se quer recorrer, julgou a validade de uma lei ou de um ato de um governo local, lei ou ato este contestado em face da Constituição Federal, caberá recurso extraordinário. Lembrando aqui, ó, atenção, se for ato de governo local contestado em face de lei federal, caberá RESP e não RE. Vejam como a gente tem que pegar muito certinho a Constituição aqui, tá? Aqui eu vou dar um exemplo nessa hipótese e eu vou colocar um desenho que eu fiz para mim. Vocês vão dar risada, eu não estou tirando sarro de político, eu só quero deixar tudo didático aqui, tá? Então, olha só. Exemplo. Eu sou paranaense. E quando eu escrevi isso aqui para mim mesmo, o governador, por acaso, era o Ratinho Júnior. Eu não vou me manifestar politicamente aqui. É que hoje o Ratinho Júnior é o governador do Paraná. Só isso, tá? Então, exemplo. TJ Paraná diz ser válido ato de Ratinho Júnior contestado em face da Constituição Federal. Cabe recurso extraordinário contra essa decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Estão entendendo? Então, olha o desenho que eu fiz. Juro, eu não gosto de fazer piadinha enquanto eu estudo. Isso não é brincadeira, é realmente para vocês entenderem a Constituição. Vai ser engraçado, mas acreditem em mim. Então, tá aí, ó. Foi assim que eu entendi a Constituição, assim, para nunca mais errar. Tá aqui o governador, o Ratinho Júnior, e ele diz: "Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso aí não", tá? Esse ato, vejam, é um ato do governador que passa a ser contestado em face da Constituição Federal. Poderia ser uma lei, mas aqui eu tenho um ato do governador, do governo local, que é contestado em face da Constituição Federal.
Nesse caso, cabe recurso extraordinário. Faça esse desenho no material de vocês com o governador do estado de vocês. Independentemente de lado político, pensem na realidade de vocês. Matutem isso. Aqui eu fiz TJ Paraná. Vocês façam aí, na realidade de vocês, algo similar. Mas não é só. Dentro desse ponto aqui, ó, cabimento do RE segundo o artigo 102, inciso 3º da Constituição, falta aqui, ó, quando a decisão recorrida, 3 pontinhos, falta um caso. Falta um caso. Então, eu vou copiar uma setinha aqui, ó. Eu estou continuando a listinha, tá? Estou continuando a listinha. Então, o último caso. Caberá RE quando a decisão recorrida julgar válida, grifa lei local, contestada em face, aí grifa em face de lei federal. Então, a decisão recorrida julgou válida uma lei local essa que foi contestada em face de uma lei federal. E aqui eu já vou colocar mais um atenção. Espera aí. Então, atenção. Cuidado para não confundir com o RESP. Exclamação. Pense que aqui há um verdadeiro controle de constitucionalidade. Pronto. Pense que aqui há um verdadeiro controle de constitucionalidade. Deixa eu colocar do jeito que a gente fez ali em cima. Pronto. Então, pensem que aqui há um verdadeiro controle de constitucionalidade. Veja um exemplo. Exemplo. TJ Paraná julga válida lei de Maringá, minha cidade, em face de lei federal. E de novo eu fiz um desenho. Esse já não é jocoso, esse é realmente sério. Então temos aqui, ó. Opa. Então tá aqui o exemplo. Imaginem, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná julgou válida uma lei local, eu coloquei lei de Maringá, que foi contestada em face de uma lei federal. Então imaginem, uma lei maringaense é contestada diante do Código Civil, por exemplo. E o Tribunal de Justiça do Paraná diz que a lei de Maringá é que é válida, e não a lei federal. Nesse caso, é possível um recurso extraordinário. Nesse caso, é possível um recurso extraordinário. Tá? Vamos revisar as hipóteses, mas aqui, ó, eu vou colocar mais uma coisa. Uma bolinha aqui, ó. Só para complementar o material de vocês. Segundo a Constituição, a recusa da repercussão geral exige 2/3 do Supremo. Pronto, só isso, para a gente realmente não furar nada da Constituição. Mas vamos focar aqui então de novo, ó. Cabimento de recurso extraordinário, segundo o artigo 102, inciso 3 da Constituição. Lendo só isso aqui, fica fácil. Não é difícil. Só que quando a gente vê os casos de recurso especial, vocês vão ver que, às vezes, talvez dê uma embaralhada aí na cabeça de vocês. E para fins de prova, de concurso, é muito importante que vocês tenham isso aqui, ó, muito cravadinho, tá? E eu me resolvi assim nessa parte da matéria. Então vamos lá. Causas decididas em única ou última instância. Cabe RE quando? A decisão recorrida. Primeiro, contrariar dispositivo da Constituição. Aqui não tem segredo mesmo. Quando a decisão recorrida. Segundo, declarar inconstitucionalidade de um tratado. Quando a decisão recorrida. Terceiro, declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal. Quando a decisão recorrida, quarta hipótese, julgar válida lei ou ato, não é só lei, não é só ato, é lei ou ato de governo local, lei ou ato este contestado em face da Constituição Federal. Então há um choque de uma lei
local diante da Constituição ou de um ato de governo local contestado em face da Constituição. Atenção! Se for um ato de governo local contestado em face de lei federal, caberá recurso especial. Se for ato de governo local contestado em face de lei federal, cabe recurso especial. Tá? Exemplo, nesse caso aqui, ó, uma decisão que julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, eu dei o exemplo. Tribunal de Justiça do Paraná dizendo ser válido ato do governador Ratinho Júnior contestado em face da Constituição. Nesse caso, cabe recurso extraordinário. Tá? Eu não estou fazendo piadinha, isso é sério, tá? Eu sei que parece jocoso, mas é o jeito de a gente realmente ter a Constituição ali, ó, na ponta da língua. Não pode errar isso aqui, tá? E por fim, caberá recurso extraordinário quando a decisão contra a qual se quer recorrer de um tribunal julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Atenção, cuidado para não confundir com recurso especial. Pense que aqui há um verdadeiro controle de constitucionalidade. E aí eu dei o exemplo. Tribunal de Justiça do Paraná julgando válida a lei de Maringá, lei maringaense, em face da lei federal. Então, ó, coloquei o desenho aqui, a decisão do Tribunal de Justiça julga válida lei local contestada em face de lei federal. E aqui eu coloquei os desenhos, né? Eu poderia ser a lei paranaense contra a lei da União. Nesse caso, cabe RE também, tá? Simples assim. Mas cuidado com essas atenções que eu coloco aqui, ó. Repiso. Se for só ato de governo local contestado diante de uma lei federal, o assunto é reservado ao recurso especial para o STJ. A segunda atenção se for lei local contestada em face de lei federal, caberá RE. Não confunda isso com um recurso especial. Pense que aqui é um controle de constitucionalidade. Se você souber a lista do RE, tá ótimo, mas não basta a lista do RE. Então agora a gente tem que ver o cabimento do recurso especial. Então, vamos lá. Cabimento de RESP, recurso especial, para o STJ, segundo o artigo 105, inciso 3 da Constituição. Então, vamos lá, ó. Causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs, pensando aqui na justiça comum. Quando a decisão recorrida, 3 pontinhos. E aí vamos fazer de novo aquele exercício que eu fiz lá no RE. Então, quando a decisão recorrida, primeiro, aqui ó, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou negar-lhe vigência. A decisão recorrida contraria um tratado ou nega-lhe vigência. Eu vou dar 2 exemplos. Exemplo 1. Decisão do TJ Paraná contrariando o tratado da Itaipu. Por acaso, uma usina de energia elétrica que tem aqui, tá? Em Foz do Iguaçu. Nesse caso, se o Tribunal de Justiça do Paraná eventualmente contrariar um tratado, caberá recurso especial. Exemplo 2. Decisão do TJ Paraná negando vigência a tratado ou ao tratado Itaipu. Pronto. Nesse caso, cabe RESP, não cabe RE, cabe RESP. Percebam como o assunto não é lá tão simples, né? Quando você começa a comparar, né? Aqui para o RE, a gente viu o seguinte. Se declarar a inconstitucionalidade de um tratado, caberá RE. Agora, se contrariar a ordem de um tratado ou se negar a sua vigência, negar-lhe a vigência, então caberá RESP. Segunda hipótese de cabimento do RESP, segundo a Constituição. Quando a decisão recorrida julgar, válido, grifa, ato de governo local contestado em face da lei federal. Então, a decisão recorrida
julgou válido um ato de governo local que foi contestado em face da lei federal. Atenção. Atenção. Cuidado para não confundir com o RE. Não confunda isso com recurso extraordinário. Pense que o RESP aqui faz um tipo de controle de validade de ato administrativo. Grosso modo. Grosso modo. Tá? Então, não confunda com o RE. Pense que aqui há um tipo, é como se fosse um controle de validade de um ato administrativo. Tudo bem, é um ato político, mas enfim, eu quero facilitar a vida de vocês. Exemplo. Exemplo. E de novo, não é piadinha, não é brincadeirinha, isso aqui é sério, tá? Exemplo, TJ Paraná julga válido ato do governador Ratinho Júnior, ato este que é contestado em face da CLT, por exemplo. Na verdade, vamos tirar a CLT, vamos colocar do Código Civil? Em face do Código Civil, vai. Para evitar confusão com o trabalhista. Cabe recurso especial. Cabe recurso especial. E tá aqui o desenho. Não é brincadeirinha, não é tirando sarro do governador, não estou interessado nisso, tá? A imagem dele é pública e é isso. Eu não estou aqui zoando ou brincando com a imagem do governador, não é nada disso. É só realmente para a gente entender. O atual governador é o Ratinho Júnior. E ele fala, eu não vou fazer isso. É um ato. Este ato é contestado em face de uma lei federal. Ó. Tá aqui, ó. Últimas leis publicadas pelo Congresso Nacional. E aí o Tribunal de Justiça do Paraná julga válida essa atitude do governador. Cabe recurso especial. Cabe recurso especial. Não confunda isso aqui com isso aqui. Tá? Se o ato do governo local é contestado diante da Constituição, caberá recurso extraordinário. E não só o ato, mas também a lei, né? Agora, se o ato do governo local é contestado em face de uma lei federal, caberá recurso especial. Tá? E por fim, a última setinha aqui de hoje, aliás, ó, grife isso aqui, para não confundir. Coloca outra cor, vai, pronto. A última setinha de hoje, envolvendo o RESP, então, caberá recurso especial quando a decisão contra a qual se quer recorrer. Anotem aí, ó, peraí. Então, quando a decisão der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Entenderam, né? Então, vamos revisar os casos de cabimento do recurso especial segundo a Constituição. Então, caberá recurso especial para o STJ em causas decididas em única ou última instância por TRF ou por TJ, quando a decisão recorrida, primeiro, contrariar um tratado ou negar-lhe vigência. Exemplo 1. Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná contrariando um tratado da Itaipu. Exemplo 2. Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná negando vigência ao tratado da Itaipu. Cabe recurso especial nos dois exemplos. Segundo cabimento do RESP, quando a decisão recorrida julgar válida, ou melhor, julgar válido um ato, vamos destacar isso aqui, ó, ato de governo local contestado em face da lei federal. Atenção, cuidado para não confundir com o RE. Pense que o recurso especial aqui faz algo parecido com o controle de validade de um ato administrativo. Exemplo, Tribunal de Justiça julga válido ato do governo, ou melhor, do governador Ratinho Júnior, contestado em face do Código Civil. Cabe recurso especial. Tem o desenho aqui, não é para tirar sarro, não é para tirar a seriedade do seu estudo, é só para ajudá-lo a saber exatamente o que prevê a Constituição. Imagina o governador tomando uma atitude num ato administrativo, num ato de governo, negando ou contrariando
Esse ato é contestado em face de uma lei federal. Se o tribunal disser que este ato do governador é válido, e se o paradigma invocado por quem discute esse ato é a lei federal, caberá recurso especial para o STJ. Por fim, caberá recurso especial para o STJ quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Esse estudo aqui, que nos tomou quase meia hora, é mais valioso do que muito tempo lendo doutrina. Se você souber isso aqui, você já está na frente de muita gente. E às vezes os processualistas, não que eles não pulam essa parte, mas os professores menoscabam isso. Eles leem a Constituição e pronto. Não. Isso aqui tem que estar muito cravadinho para vocês. Eu peço que vocês tomem esse cuidado. Mais um ponto. Lembra que eu falei da repercussão geral no STF? Então, você precisa de 2/3 dos ministros do STF para recusar a repercussão geral. Vamos falar um pouquinho da nova relevância federal do RESP. Então, rapidinho. Então, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. O tribunal só não pode conhecer o recurso especial com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 de seus membros do órgão competente para julgamento. A Constituição impõe relevância federal nos seguintes casos. Letra A, ações penais. Letra B, ações de improbidade administrativa. Letra C, valor da causa acima de 500 salários mínimos. Letra D, ações que possam gerar a inelegibilidade de alguém, lá no direito eleitoral. Letra E, acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do próprio STJ. Letra F, outras hipóteses previstas em lei. A própria Constituição abre essa reserva. Olha, uma lei federal pode ditar quando a gente vai presumir a relevância federal. O que me parece ser aqui uma norma constitucional de eficácia limitada. O efeito só será espraiado se o Congresso Nacional votar a tal lei. Tá? Observação sobre isso aqui, ó. OBS. Para terminar esse mini estudo aqui sobre o cabimento do recurso extraordinário ou do recurso especial. A falta de indicação expressa de norma constitucional que autoriza a interposição do RESP. Então, a falta de indicação de qual parte do inciso 3 do artigo 105 da Constituição. Lá na peça do recorrente, do recurso especial, implica seu não conhecimento. Incidência da súmula 248 do STF, salvo em caráter excepcional se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. Isso aqui é decisão da Corte Especial do STJ. Joia? Então, era isso em linha de princípio. Daqui em diante é seu papel massagear essa parte da matéria, entender bem quando cabe recurso extraordinário, quando cabe recurso especial. Vamos fazer uma última leitura disso? Vamos lá. Primeiro falando do recurso extraordinário. Segundo o artigo 102, inciso 3º da Constituição, o que temos aqui? Então, primeiro, recusa da repercussão geral no RE. Precisa de 2/3 de ministros do STF dizendo que não há repercussão geral. Caberá a RE
contra causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado, declarar inconstitucionalidade de lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e, por fim, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui, atenção, né? No caso da decisão que julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, eu trouxe um alerta, não, ou melhor, trouxe uma atenção. Se for ato de governo local contestado em face de uma lei federal, caberá recurso especial. E eu dei o exemplo do Tribunal de Justiça do Paraná dizendo ser válido um ato do Ratinho Júnior que é contestado em face da Constituição. Nesse caso, cabe recurso extraordinário. Repito, isso não é piadinha, isso não é tiração de sarro, isso é estudo sério, é só um jeito mais fácil de cravar exatamente o que diz a Constituição. Quanto ao caso de cabimento de RE contra uma decisão que julga válida lei local contestada em face de lei federal, eu coloquei uma atenção para não confundir isso aqui com recurso especial, porque aqui há, digamos assim, um controle de constitucionalidade. Exemplo, Tribunal de Justiça do Paraná julgando válida a lei de Maringá, uma lei maringaense de um município paranaense, em face de uma lei federal. Nesse caso, cabe recurso extraordinário, não cabe RESP. Quanto ao RESP, vimos aqui, cabimento do recurso especial, segundo o artigo 105, inciso 3 da Constituição da República. Primeiro ponto, o recorrente no RESP deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. O tribunal só não pode conhecer o RESP com base nesse motivo, na verdade, conhecer do recurso especial, né? Com base nesse motivo de falta de relevância da federal, se houver manifestação de 2/3 dos membros competentes para esse julgamento, para esse juízo de admissibilidade. A Constituição impõe, pressupõe haver relevância federal, nesses casos aqui, ações penais, ações de improbidade administrativa, valor da causa que ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, acórdão recorrido contraria a jurisprudência dominante do STJ e, por fim, outras hipóteses previstas em lei. Então, a Constituição autorizou o Congresso Nacional a votar mais casos de presunção da relevância federal. Observação: se o recorrente, lá no recurso especial, nas razões recursais, ou até na peça de interposição, não disser exatamente qual parte do inciso 3º do artigo 105 da Constituição, em regra, o recurso especial não será conhecido, por conta da súmula ou do enunciado de súmula da jurisprudência dominante do STF de número 248. Salvo em caráter excepcional, eu diria em caráter excepcionalíssimo, tá? Se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca qual é a hipótese de cabimento. Então, pela narrativa do recorrente, você consegue identificar qual parte do inciso 3º do artigo 105, afinal, ele está invocando. Então, vamos lá. Caberá recurso especial em causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs. Então, vejam, não é para a turma recursal lá do juizado especial, por isso que não cabe recurso especial no sistema do juizado especial, mas enfim. Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou negar-lhe vigência, quando a decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Certo? Ainda aqui eu trouxe exemplos e alertas. Então, caberá RESP quando a decisão recorrida contrariar tratado ou negar-lhe vigência, e dei 2 exemplos. Tribunal de Justiça do Paraná contrariando o Tratado da Itaipu ou Tribunal de Justiça do Paraná negando a vigência do Tratado da Itaipu. Segundo caso aqui, da decisão do TJ ou do TRF julgando válido ato de governo local que é contestado em face da lei federal, eu trouxe uma atenção, não confunda isso com um recurso extraordinário. Pense que o recurso especial aqui, de algum modo, faz um controle similar ao controle de validade de um ato administrativo. Exemplo disso é o Tribunal de Justiça do Paraná julgando válido ato de governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é contestado em face do Código Civil, uma lei federal. Cabe recurso especial. Está aqui o desenho. É só para facilitar a memória de vocês. Isso não é piada, isso não é não levar... não está levando a sério. Não, isso é muito sério. É só um jeito fácil de a gente entender a matéria. E, por fim, cabe recurso especial quando a decisão contra a qual se quer recorrer, do TJ ou do TRF,
der a uma lei federal uma interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ponto. Vimos, então, as hipóteses de cabimento do RE e do RE para o Supremo e do recurso especial para o STJ. Ponto. Agora a gente está autorizado a ler o CPC. E vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil, pensando assim, tá? Podemos? Muito bem. Comecemos pelo artigo 1029. Então, seção 1, disposições gerais sobre os dois, o RE e o RESP. Então, olha só, artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, eu já lhes mostrei, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Então, por exemplo, você quer interpor um recurso especial contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Essa petição do RESP será interposta diante do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Tá? Isso tem uma forma, que é essa aqui, ó, em petições distintas. Então, você traz petições distintas que conterão exposição de fato e exposição do direito. Então, os fatos, não os fatos todos da lide, mas os fatos que autorizam o manejo do RE ou do RESP e fundamentação jurídica. Segundo, demonstração de cabimento do recurso interposto. Por isso que eu gastei 40 minutos quase com vocês mostrando quando cabe RE ou quando cabe RESP. Inciso terceiro, razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Ponto. Tá? Ponto. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, por exemplo, no recurso especial, vejam que nós temos aqui, dentro do inciso 3º do artigo 105, é possível um recurso especial quando a decisão contra a qual se quer recorrer der à lei federal uma interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, vejam só como as hipóteses de cabimento da Constituição agora migram aqui para o CPC, né? Então, ó, quando o recurso especial, o exemplo que eu dei é um RESP, se baseia justamente nesse dissídio jurisprudencial, nessa querela entre tribunais, o recorrente, então aquele que interpõe o recurso especial, no meu exemplo, fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na internet, na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Tá? Aqui nós temos, em relação ao CPC de 73, um inegável avanço. Né? Agora, com a jurisprudência, era inevitável que isso aconteceria. Né? A lei teria de se adaptar nessa exibição da jurisprudência em dissídio. E a respeito, um autor chamado Ulisses Schwarz Viana, desculpa, Ulisses, se eu não pronunciei corretamente o seu nome, mas um CPC comentado organizado pelo Araquém, onde, aliás, eu participei, quem comentou o 1029 foi o professor Ulisses aqui, acho que é professor, mas enfim, ele falou assim, ó, agora o parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, admite a demonstração do dissídio jurisprudencial também por mídias eletrônicas disponibilizadas pelos tribunais em seus sites na internet, nas quais tenha sido publicado o acórdão divergente. É relevante a autorização de que se possa reproduzir o julgado que esteja disponível na rede mundial de computadores, simplesmente exigindo a indicação da respectiva fonte. Eu diria que isso é a URL, né, o link, o hiperlink que você clica e abre, ponto, simples assim, né? Isto para permitir-se a aferição e o controle pelo STJ da real existência do julgado divergente e de sua fiel e precisa transcrição. Aspecto que, porém, deve ser observado é o da necessidade de juntada ou transcrição do inteiro teor do acórdão divergente. Então, você tem que mostrar o relatório, o voto e a certidão de julgamento. Não é só a ementa, tá? Esta flexibilidade traduz-se como salutar movimento adaptativo à nova realidade das tecnologias telemáticas.
o CPC de 2015 manteve a necessidade da demonstração de cotejo analítico do ponto de divergência entre os acórdãos confrontados. Aliás, artigo 255 do Regimento Interno do STJ, devendo o recorrente transcrever os trechos dos acordos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Registre-se que o STJ tem exigido que a demonstração do dissídio também apresente similitude fática e jurídica dos casos confrontados. E ele cita aqui o agravo regimental no ERESP 1144661 de Santa Catarina, julgado em 2015. Aqui eu tive aula na UEM com o professor Medina, que é um monstro nessa parte aqui, tutela recursal extraordinária, enfim. E na época ele falava em sala de aula, olha, a gente costuma no escritório fazer tabelinha, né? Então o sujeito coloca aqui em cotejo analítico, né? Ó, trecho do acórdão tal, trecho do acórdão tal, comparando, né, as divergências. É uma técnica de escrita interessante. Parágrafo 3º agora. Porque o parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. O Supremo, ou o STJ, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo, então tem que estar dentro do prazo, ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Tudo bem, há uma grande discricionariedade aqui para o Supremo e para o STJ. É muito difícil passar um RE ou um RESP, tá? Mas, de todo modo, o STF e o STJ estão legalmente autorizados para desconsiderar um vício formal, desde que o recurso seja tempestivo, então não dá para desconsiderar o prazo, isso é importante. Ou pode ainda determinar a correção, ó, recorrente, corrija um pequeno aspecto aqui de formalidade, tá? Mas não pode ser grave. Aliás, a perda do prazo em si já é muito grave, né? Nesse parágrafo 3º, quanto ao parágrafo 3º, o Ulisses Schwarz Viana falou assim, ó. No tocante ao parágrafo 3º, o CPC modifica a interposição dos recursos especial e extraordinário ao permitir que o STJ e o STF, respectivamente, possam relevar vícios formais, os quais se ligam ou não, se ligam ao não preenchimento adequado dos requisitos dos incisos do CAPT, tais como deficiência e insuficiências na exposição do fato e do direito, inexistência ou inadequação da demonstração do cabimento do recurso e ausência de razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. No caso do RE, de modo específico, de deficiências na demonstração da existência da repercussão geral, como outro exemplo. Hoje, a gente pode acrescentar, com a emenda constitucional, a questão da relevância federal, né? Essa providência encontra limite intransponível por expressa disposição no caso de intempestividade do recurso interposto, hipótese em que já terá ocorrido o trânsito em julgado da decisão recorrida. Contudo, a redação do parágrafo 3º é aberta e indeterminada ao mencionar que STJ e STF poderão relevar o vício formal desde que não o repute grave, o que deixa caminho aberto a uma discricionariedade interpretativa e aplicativa que deve ser objeto de um consistente tratamento na jurisprudência, para que se promova a segurança e a objetividade jurídica, sem a possibilidade de interpretações ad hoc que não permitam um tratamento igual de situações iguais. Então, realmente os tribunais devem ter certa cautela com essa vazão aqui do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o glorioso IRDR, que a gente já comentou. Então, ó, quando, por ocasião do processamento do IRDR, o presidente do Supremo ou o presidente do STJ receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão do RE ou do RESP a ser interposto. Esse parágrafo 4º é interessante. Então, você pode atribuir aquela eficácia suspensiva do IRDR a nível nacional, quando o presidente do Supremo ou o presidente do STJ, entendendo haver razões efetivas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, então eles podem, numa decisão, estender a suspensão para todo o território nacional. E esperando, então, enfim, o julgamento do RE ou do RESP futuro. Tá? A respeito, o Ulisses Schwarz Viana falou assim, ó,
O parágrafo 4º muda profundamente a sistemática do RESP e do RE pela própria introdução no NCPC do incidente de julgamento de demandas repetitivas nas instâncias ordinárias, constatando-se a presença de questões de direito relativas ao direito infraconstitucional federal e ao direito constitucional, em que tem havido a suspensão da tramitação processual nas cortes ordinárias, inciso 1º lá do 982, que a gente já leu, caberá pedido de extensão dos efeitos dessa suspensão a todo o território nacional, desde que presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Maravilha. Vamos agora ao parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao RE, ou melhor, a recurso extraordinário ou ao recurso especial, poderá ser formulado por requerimento dirigido. Então vejam, você pode conseguir eficácia suspensiva no RE ou no RESP, mas aí você tem que fazer um peticionamento específico. Esse peticionamento, esse requerimento será dirigido conforme a fase em que tramitar a tutela recursal. Isso aqui cai muito em prova, tá? Então, ó, vamos já fazer um desmembramento analítico a um só tempo dos 3 incisos. Então, vejam. Você pode dirigir o requerimento, num primeiro momento, ao próprio Tribunal Superior. Num segundo momento, ao relator. Num terceiro momento, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. E isso só vai variar conforme o momento em que tiver a tutela recursal. Vamos ler aqui e vocês vão entender. Então, primeiro, você pode pedir o efeito suspensivo do RE ou do RESP ao Tribunal Superior respectivo, STF ou STJ, conforme o caso. Então, STF ou STJ, conforme o caso. STF se RE, STJ se RESP. E quando que você vai pedir para o STF ou para o STJ? Nesse períodozinho aqui, ó, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão, ou seja, de conhecimento. Isso aqui, ó, é juízo de conhecimento do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado, que será ministro do STF ou ministro do STJ, conforme o caso. Aqui faltou também uma vírgula, espera lá. Para seu julgamento, prevento, ou melhor, para o seu exame, prevento para julgá-lo. Vamos reler? Então, você pode pedir o efeito suspensivo do RE ou do RESP diretamente ao STF ou ao STJ, no período que vai entre a publicação da decisão de juízo de conhecimento positivo, ou seja, recurso extraordinário recebido ou RESP recebido, conhecido, admitido, até a distribuição, porque aí não temos um relator designado. Feito esse pedido, obviamente, a gente vai ter que sortear um ministro, que vai ser o relator. Um ministro do STF no RE ou um ministro do STJ no RESP. O relator designado para decidir o seu pedido de suspensão vai ser o relator do caso, porque ele fica prevento. Tá? Então, ó, vamos facilitar isso aqui. Então, vamos desmembrar essas situações. Então, ó, momento 1. O momento 1 vai entre a decisão ou entre a publicação da decisão que conhece o RE ou RESP. Esse é o primeiro momento. Momento 2, ao relator, se já distribuído o recurso. Então, momento 2, recurso já distribuído. Vou até melhorar, RE ou RESP, naturalmente que foi conhecido e já distribuído. Se já foi distribuído, você já sabe quem é um relator. Já sabendo o relator, você pede a tutela provisória de suspensão para o relator. Terceiro momento, ó, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Momento 3. Ao presidente ou vice-presidente, percebam isso, é do tribunal recorrido. Então, por exemplo, você interpõe um recurso especial contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Em tese, você pode pedir a eficácia suspensiva ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Nesse momento específico aqui, ó, no período compreendido entre a interposição do recurso, então, ó, entre a interposição do RE ou do RESP
E a publicação, diz a lei, e a publicação da decisão de o que conhece o RE ou o RESP. Assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. E também, então, mais casos de sobrestamento na sistemática do artigo 1037 que vocês vão ver um dia aqui comigo. Ou hoje, né? Então, é isso. 3 momentos específicos para onde você vai pedir a eficácia suspensiva. Momento 1. Entre a publicação da decisão que conhece o recurso especial e antes de haver o pensamento do relator responsável, do ministro relator responsável. Então, nessa fasezinha entre o conhecimento do recurso e antes de escolher o relator, você pede ao próprio tribunal superior respectivo. Então, pedir direto para STF ou STJ, conforme o caso. Momento 2. Ao relator, se já foi distribuído o recurso. Ou seja, RE ou RESP foi conhecido e já foi pensado um relator. Aqui, ó, pedir direto para o relator. Tá? Terceiro momento, vai entre o fato jurídico de interposição, quando você junta a petição do RE ou do RESP, e a publicação da decisão que conhece ou não o RE ou o RESP. Então, por exemplo, você interpõe e está esperando a decisão de conhecimento ou de não conhecimento do seu recurso, no caso o RE ou o RESP. Nesse caso, pedir direto para o presidente ou o vice-presidente do tribunal ou TRF, contra o qual você recorre. Tá? Eu estou pensando aqui na justiça comum, tá? Isso serve também para eventual sobrestamento na sistemática do 1037. Essa tabelinha aqui, ó, esses momentos, isso aqui, concurseiros aí, vocês têm que também dominar, tá? Cai muito em prova. Tem que saber certinho isso aqui, tá? Artigo 1030. A gente vai até onde hoje, hein? Vamos até o artigo 1035. Vamos lá. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, então, recebida a petição do recurso, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal do Recorrido, que vai fazer um exame. Primeiro exame, ou primeira decisão possível. Ele pode negar seguimento, ou seja, não conhecer do RE ou do RESP. Nesses casos aqui, ó, então, ele nega seguimento ao recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou recurso extraordinário, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do próprio Supremo, exarado no regime de repercussão geral. Então, ó, nem conheço esse RE aqui, assunto já é pacífico. Tá? Negar seguimento ainda, ó, a recurso extraordinário ou a recurso especial. Então, vamos deixar de azul o recurso extraordinário e outra cor o recurso especial. Vamos usar o vermelhinho para o recurso especial. Aqui, ó, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido nega seguimento ao RE ou ao RESP, interposto contra acórdão que esteja em conformidade já com o entendimento do STF ou do STJ, exarado em regime de repetitivos. Então, ó, você está recorrendo de uma decisão, mas já temos um repetitivo para o caso. Então, não conheço o seu recurso especial ou não conheço o seu recurso extraordinário. Então, aqui, ó, nós temos casos, a rigor, de não conhecimento, juízo de admissibilidade negativo do RE ou do RESP. Então, aqui temos um juízo de admissibilidade negativo. Então, o recurso não é conhecido na técnica de linguagem correta dos recursos. Deixa eu colocar um quadrado aqui, só para deixar bem claro. Então, ó, não conhecimento. Nem entra no mérito. Deixa eu aumentar a letra disso aqui. Será que vai caber?
Calma aí, eu garanto que vai ficar bom, pessoal. Só um segundinho, só um segundinho. Então aqui nós temos um não conhecimento. Deixa eu tirar as bordas. Pronto. Então aqui o recurso não é conhecido. Vai ficar apertadinho aí, mas tá bom. Não conhecimento do RE ou do RESP. Tá? Vamos continuar. Inciso 2. O presidente ou vice-presidente do tribunal pode encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. Se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso nos regimes de repercussão geral de recursos repetitivos. Então, por exemplo, uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná contrariou um entendimento dominante do STJ em recurso repetitivo. E alguém interpõe, naturalmente, um recurso especial. Ó, peraí, você está contrariando um repetitivo do STJ? Nesse caso aqui, nós temos um possível juízo de retratação. E aí o presidente ou vice-presidente do tribunal cutuca a Câmara, digamos assim, fala, ó, e aí, você vai manter? Então aqui, possível juízo de retratação. Aqui nós temos a possibilidade de um juízo de retratação. Certo? Inciso 3º. Eu vou quebrar aqui para ficar mais fácil. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido pode sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então aqui é o famoso sobrestamento. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, estamos aguardando aí, estamos amadurecendo um repetitivo. Então, ele vai ficar sobrestado. Vamos aguardar o modelo, quer dizer, a causa piloto, né? O pessoal gosta de falar. Então, sobrestamento. Estamos aguardando o julgamento de uma causa piloto, né? Na linguagem dos processualistas mais modernos. Tá? Inciso 4º. O presidente ou vice-presidente do tribunal pode selecionar um recurso como representativo da controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do parágrafo 6º do 1036, que a gente vai ler daqui a pouco. Mas olha, já vamos lê-lo, vamos passar os olhos aqui. A gente vai ler no próximo vídeo, mas o 1036 é aquele que cuida da afetação de um recurso repetitivo. E o parágrafo 6º fala assim, ó, somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. É o modelo causa-piloto, né? Então, aqui nós temos a ideia de seleção de um modelo. Então, seleção do recurso como modelo. Ele vai ser o modelo que vai ser julgado na sistemática repetitiva. Tá? Seleção do recurso como modelo. Ó, esse modelo aqui está bem abrangente, eu acho que ele vai trazer uma boa discussão para os outros casos também. Inciso 5. Realizar juízo de admissibilidade, ou seja, conhecimento. Então, o recurso é conhecido. Espera aí. Vamos ler tudo antes. Ó. Então, realizar juízo de admissibilidade e, se positivo, então o recurso é conhecido, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, desde que. Então, aqui o recurso é conhecido, conhecimento do RE ou do RESP, mas desde que a. O recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de repetitivos, para evitar rediscussão da matéria. B. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou C. O tribunal tenha refutado o juízo de retratação. Que pode acontecer aqui, ó, tá? Parágrafo 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do 1042. É tipo um agravo de instrumento, esse 1042. A gente vai estudar, é agravo em RE ou agravo em RESP. Você força a subida dos autos para o STJ ou para o STF para tentar conhecê-lo. Parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, vamos reler? Então, pera lá. Então, ó, no inciso 5 é esse aqui, que já está no nosso campo de visão.
Então, se não conhecer com base no inciso 5, porque não se percebeu, na visão da presidência ou vice-presidência, o preenchimento cabal disso aqui, cabe agravo para o STF ou para o STJ, conforme o caso. Agora, da decisão proferida com fundamentos nos incisos 1 e 3, vamos reler? Incisos 1 e 3. O 1 é esse aqui, é aquele do não conhecimento de RE ou RESP nesses casos. E o 3 é esse aqui, é aquele que há sobrestamento. Então, o não conhecimento nesses casos e o sobrestamento pode implicar, ou pode desafiar um agravo interno, nos termos do 1021, que a gente comentou já, o agravo interno, aqui na série de vídeos, tá? Vamos lá, artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta, então você interpõe a um só tempo, e isso é excepcional, né, na sistemática dos recursos, RE mais RESP, porque, por exemplo, o acórdão, na sua visão, afrontou a um só tempo a Constituição e a lei federal, ou a um só tempo você percebe duplo cabimento. Então, na hipótese de interposição conjunta do RE e do RESP, os autos serão remetidos ao STJ. Então, primeiro vai para o STJ. Porque primeiro você tem que julgar a questão infraconstitucional. Então, ó, concluído o julgamento do RESP no STJ, naturalmente, no STJ, os autos serão remetidos para o Supremo, que vai apreciar o RE. E isso se o RE não ficar prejudicado, porque às vezes a tutela recursal do RESP já basta, tá? E acaba trazendo uma prejudicial para o RE. Parágrafo 2º. Se o relator do RESP, lá no STJ, considerar prejudicial o RE, ele vai tomar uma decisão irrecorrível e vai sobrestar, vai determinar o sobrestamento do julgamento, remetendo os autos ao Supremo. Então, o relator do RESP considera prejudicial o RE numa decisão irrecorrível. E aí ele sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, se o relator do RESP, né? Tá? Enfim. Parágrafo 3º. Nesse caso do parágrafo 2º, se o relator do RE em decisão irrecorrível, então veja, agora é o relator lá no Supremo do RE, né? Também numa decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, ele devolve os autos para o STJ, que vai ter que julgar o RESP. Tá? Artigo 1032. Se o relator, lá no STJ, entender que o recurso especial versa sobre a questão constitucional, então o pessoal está julgando um RESP, e aí, na verdade, eles percebem, olha, isso aqui é uma questão constitucional. Ele tem que conceder prazo de 15 dias para o recorrente eventualmente demonstrar a existência da repercussão geral e se manifestar sobre a questão constitucional. É como se fosse uma emenda. Ó, no lugar do RESP, você pode buscar o RE. Parágrafo único. Cumprida essa diligência, o relator remete o recurso ao Supremo, que vai fazer o juízo de admissibilidade, afinal de um RE. E ele pode negar e falar, não, isso aqui é um RESP, volta para o STJ. Tá? Artigo 1033. Se o Supremo considerar como reflexa, então isso aqui é muito importante. Coloquem assim, ó, ofensa reflexa à Constituição Federal. Se o Supremo considera que há uma ofensa só reflexa à Constituição, ofensa essa afirmada no RE, por pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou do tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgar o assunto como se RESP fosse. Então, o sujeito alega uma afronta à Constituição, mas na verdade é uma afronta antes à lei federal e reflexamente à Constituição. Nesse caso, é um RESP. E aí os autos baixam do Supremo para o STJ. E o STJ vai processá-lo conforme um RESP. Artigo 1034. Admitido, então, ó, conhecido o RE ou o RESP, 3 pontinhos. Então, admitido, conhecido, enfim, o RE ou o RESP, o Supremo ou o STJ julgará o processo aplicando o direito. Tá? Parágrafo único. Admitido o RE ou RESP por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Aí a doutrina gosta de falar muito aqui, né, sobre eficácia expansiva. Eu não vou entrar nesse ponto, tá? Mas a doutrina é bastante rica nesse ponto, tá? Eu não vou entrar porque senão a gente vai gastar muito tempo e o vídeo não vai acabar nunca. Artigo 1035. Lembrando que a gente vai só até o 1035 agora, né? Então, é o último de hoje. O Supremo, em decisão irrecorrível,
não conhecerá do RE quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Então, a repercussão geral, na prática, é um requisito de admissibilidade do RE. Então, coloquemos aqui, ó, repercussão geral é requisito de admissibilidade ou de conhecimento do recurso extraordinário. Então, se não tiver repercussão geral, o RE não deve ser conhecido. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os limites, os interesses subjetivos do processo. Esse RE tem que ser importante para o direito nacional, não é só para a causa específica. O Supremo está lá não é para julgar a lide em si. Tá, ele vai julgar a lide, mas o mais importante ali é ele considerar o direito objetivo, abstrato, tá? Essa tutela recursal é mais abstrata mesmo. Parágrafo 3º, ou melhor, parágrafo 2º. O recorrente deve demonstrar existência da repercussão geral para a apreciação exclusiva do Supremo. Tem que botar um tópico lá na petição. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, número 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do próprio Supremo. Então, você pressupõe repercussão geral nesse caso. O inciso 2 foi revogado. Inciso 3. Tenha reconhecido inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição, que é a regra do full bench. É isso mesmo? É a regra do full bench? Cláusula de reserva de plenário, 97? É, né? Isso. O 97 da Constituição foi examinado aqui quando a gente falou do incidente de declaração de inconstitucionalidade, né? Um incidente envolvendo o full bench, a cláusula de reserva de plenário, enfim. Artigos 992, 994, ali no CPC, mais ou menos, tá? Enfim. Então, aqui, ó, você pressupõe repercussão geral nesses casos aqui. Então, esse grande retângulo tem uma hipótese de presunção da repercussão geral lá no Supremo. Parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, manifestação de terceiros. Amicus curiae, por exemplo. Subscrita por procurador habilitado, nos termos do famoso regimento interno do Supremo. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo, lá no Supremo, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, ó, ele vai dar um aviso para os juízes de todo o Brasil. Juízes do Brasil, causas que discutam esse assunto aqui, ficam suspensas até que este RE com repercussão geral seja julgado. E aí vocês vão aplicar a mesma tese para todos esses julgados aí de vocês. Parágrafo 6º. O interessado pode requerer ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, não é para o Supremo, é para o tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o RE que tenha sido interposto intempestivamente. Então ele pode pedir duas coisas: exclusão do sobrestamento ou juízo de inadmissibilidade de um RE que na verdade foi intempestivo. E aí o recorrente, nesse caso, tem 5 dias para se manifestar sobre o assunto. Esse contraditório aqui se dá num prazo curto de 5 dias. Vamos resolver o assunto antes, então, de tocar o processo. Parágrafo 7º. Da decisão que indeferir esse requerimento aqui do parágrafo 6º, ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, essa decisão admite o agravo interno. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, que tem que ser por 2/3 dos ministros, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos RS sobrestados na origem que tenham matéria idêntica. Então, é uma decisão de enxurrada, né? Parágrafo 9º. O recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano. É o mesmo prazo do IRDR, né? E ele tem preferência sobre os demais feitos, ressalvados réu preso e HC. Parágrafo 10 revogado. Parágrafo 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Eu diria, terá eficácia, né? Então, rectius. Terá eficácia como acórdão ou de acórdão. Terminamos, então, esse trecho do CPC. Vou limpar a lousa. Não terminamos tudo de RE e RESP. Isso aqui é só o comecinho. Porque falta a
subseção. Então, estamos na seção 2, né? Falta a subseção 2. O julgamento mesmo de RE e RESP repetitivos, no caso, tá? Deixa eu limpar a lousa. E vamos ver o que falta aqui. Então, no próximo vídeo a gente vai até o artigo 1041. Depois a gente fala de agravo em RESP e agravo em RE. Depois, embargos de divergência. E, por fim, o livro complementar com as disposições finais e transitórias do CPC. E aí o projeto está acabado. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.